Vamos falar hoje de um texto escandaloso. Não é escandaloso porque somos sensíveis, ele ofende as escrituras. Não, ele é escandaloso porque é direcionado a corações de homens pecadores. Corações de homens miseráveis, que são, muitas vezes, somos os fariseus da história, que não reconhece o seu pecado, que não reconhece a sua miséria. Isso deu muito evidente num vídeo recentemente lançado, em que acontece dois papéis, o do diabo e do Espírito Santo. O diabo começa chegando dizendo: tu é miserável, tu é pecador, tu é falho, tu é imperfeito, enquanto o Espírito Santo chega e diz: olha, não, tá tudo errado, você é um filho de Deus, isso é tudo mentira dele, tá enganado, você não é miserável, você tem muito valor. Isso é uma mudança de papel radical. Há uma carência bíblica nesse conhecimento. E esse vídeo vou apresentar justamente isso, em cima de Mateus capítulo 9, do 9 ao 13, Jesus comendo com os pecadores, miseráveis, homens sujos, e Deus transformando a vida daqueles homens. Para quem não me conhece, meu nome é Jânio, e para quem já me conhece, é prazer revê-lo aqui. Vamos para o vídeo. Você pode estar se perguntando: mas espera aí, a gente não é filho de Deus também? A gente é pecador, a gente é miserável, como isso se relaciona, como essas duas coisas funcionam? A Bíblia é muito clara apresentar o homem como um pecador, um homem miserável, um homem falho. Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O termo aqui é toda a humanidade, todos pecaram e todos estavam afastados. No versículo 9 diz que não havia um justo sequer, não havia alguém que fizesse o bem. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, vai falar que nós estávamos mortos em pecados e ofensa, nós estávamos segundo a potestade do ar, nós éramos filhos da ira, estávamos em trevas e fomos transformados para a maravilhosa luz. O texto dá muito claramente a entender que estávamos em trevas e Deus nos resgatou. Colossenses capítulo 2, versículo 14 vai dizer que ele rasgou a dívida que era contra nós. Claramente é uma dívida aqui que nós não podíamos pagar e ele pagou. Se isso não é muito claro para você, a Bíblia deixa muito mais clara em Cristo demonstra o seu amor para conosco pelo fato de nós ainda sermos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, Jânio, eu entendi, somos miseráveis, somos pecadores. Mas também somos filhos de Deus? Sim, somos filhos de Deus, mas não por merecimento. Não somos filhos de Deus porque existe alguma coisa valiosa em nós. Somos filhos de Deus pela graça. Se tivesse alguma coisa valiosa em nós, não seria graça. Seria apenas uma retribuição. Somos filhos de Deus por graça, por adoção. Somos adotados pelo sacrifício de Cristo. Somos adotados pela obra expiatória de Cristo em nosso lugar. Ele paga nossas dívidas, nos justifica, nos torna justo, e a adoção nos torna herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Somos resgatados, somos colocados na aliança, como diz também em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz que Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos pelo Espírito de adoção. E isso deixa muito claro que Deus nos adotou e nos inseriu, não por mérito, não porque existia alguma coisa boa em nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 deixa muito claro que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores, mesmo na nossa condição depravada, na nossa condição sujo. E nessa peça ele errou muito. O erro da peça justamente pelo fato do diabo chamar alguém de pecador, sujo, miserável, e isso somos de fato. A Bíblia deixa muito claro que através de Adão entrou o pecado no mundo e o pecado a morte. E essa também é uma das justificativas do pessoal. Peraí, Deus criou Adão, colocou a sua imagem, eu sou filho de Adão e eu sou o portador dessa imagem. Sim, mas essa imagem foi distorcida pelo pecado original. E até as boas obras do homem são corruptas, como diz Isaías 64, 6. As suas melhores obras são como trapos de imundície. A obra do homem, o caminho dos homens, os pensamentos dos homens se desviaram de Deus. Sim, recebemos uma herança, a herança que foi corrompida pelo pecado original em Adão. Mas somos filhos por graça, porque assim como entrou o pecado no mundo, através de Adão, a graça de Deus é demonstrada em Cristo Jesus agora. No próprio capítulo de Romanos 5, demonstra isso, que onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, apresentando em Cristo Jesus como um verdadeiro Adão, colocando a aliança,
fazendo-nos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Sim, somos pecadores, as Escrituras apresentam muito claramente, somos miseráveis, homens sujos, mas também somos filhos de Deus. Através do sacrifício de Cristo, aqueles que lançam sua fé diante dele, esses são filhos de Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele trocou os papéis porque justamente o Espírito Santo ali não estava corrigindo e não estava disciplinando. E não estava levando ele ao altar diante de Cristo. Porque o diabo é o que vai fazer justamente isso. Ele vai deixar você à vontade. Vai dizer, não, todo mundo faz, isso é normal, isso é pecado, não é pecado. Você é até filho de Deus, você é filho de Deus, você pode tudo. E depois ele te perdoa. Esse é um papel muito importante do diabo. Não quer ver a sua correção. O diabo nunca vai falar a verdade para que você venha ao arrependimento. Ele sempre vai inserir você cada vez mais na sua mentira. Mas eu não concordo. Tá certo. Vamos ler um texto lá em Mateus capítulo 9. É um texto escandaloso. Não porque o texto é um escândalo, algo difícil de aceitar, mas é porque o texto fala a homens corruptos, miseráveis e amantes de si mesmo. Está falando aqui aos fariseus. Vou começar primeiro com a vocação de Mateus. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse, segue-me. Ele levantou-se e seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O texto começa com a vocação de Mateus, a vocação do evangelho do apóstolo Mateus, que era publicano. Jesus chama ele e na casa chegam muitos pecadores e publicanos. Os fariseus escandalizam justamente por Cristo estar comendo com pecadores. Mas o texto é interessante em apontar que os fariseus não se achavam pecadores. Eles eram filhos de Deus, legítimos filhos de Deus. Eles não eram pecadores. Aí que está o problema. Porque muitas vezes o texto está apontando aqui que a percepção de não reconhecer os seus erros não produz arrependimento. A partir do momento que você não reconhece os seus erros, você não pode produzir arrependimento. Assim como você não perceber uma doença, você nunca vai ao médico. Por acaso, você nunca será tratado. O contexto aqui se torna mais agressivo, justamente num período que a medicina não era avançada. Qualquer doença poderia ser fatal. E descobrir uma doença desde o começo era a melhor maneira de se prevenir. E esse é o caso aqui. Não é que os fariseus eram justos, homens íntegros, filhos de Deus, mas que eles eram pessoas que não reconheciam suas falhas, não reconheciam seus pecados, por isso não produziam frutos de arrependimento. E o texto confronta, dizendo que Jesus veio para os doentes, veio para aqueles que são enfermos, veio para esses publicanos e pecadores que sentaram à mesa e reconheceram seus erros. Cristo veio para eles, veio para salvar, veio para resgatar a vida desses homens. Por isso, no versículo 13, ele bate de frente. Diz assim, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. A essência, muitas vezes, vai além da cerimônia. A essência vai além da cerimônia. Os fariseus estavam ligados nas cerimônias, nos holocaustos, nos sacrifícios, mas estavam esquecendo do propósito maior, que era adorar a Deus. Isso é muito claro apresentado em Mateus, a partir do momento do batismo de João Batista, que eles vão confrontar João Batista, porque eles estavam pregando o arrependimento. Aquelas pessoas estavam sendo batizadas e ele confronta a raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. Eles fugiam da ira vindoura ao não reconhecer os seus pecados, seus erros, suas falhas. E ele confronta, arrependei-vos, pois. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui Jesus
confronta novamente no final desse versículo 13, ao dizer: misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para salvar os pecadores, os arrependidos. Cristo veio para salvar os pecadores. Se você não acha que é pecador, como poderá ser salvo? Como poderá ser alcançado pela essa graça? Porque Cristo veio com esse propósito em favor de muitos. Cristo é o Cordeiro em favor de muitos, em favor de nós. Eu reconheço que sem Ele eu não poderia ser inserido, ser entrado na família de Deus, entrar na graça da família de Deus. Agora, num contexto cristão, num contexto já transformado, num contexto mais resgatado, como é que isso funciona, nossos pecados, nossas lutas? Sim, já somos alcançados pela graça de Deus, mas ainda lutamos contra o nosso velho homem, contra os desejos carnais, contra as concupiscências da carne, a soberba da vida e a cobiça dos olhos. A gente estamos lutando constantemente com pecados inseridos no nosso meio. Se a gente, com um olhar cristão, e olhar aquilo e dizer, olha, sem Deus não poderei fazer nada, não é porque eu sou digno, mas porque a graça de Deus habita em mim. Na primeira carta de Coríntios, as pessoas se gloriando porque receberam o evangelho, ele vai dizer, olha, porque vocês se gloriam como tivesse recebido algo que vocês eram por seus méritos. Foi por graça que Deus te deu. Foi por graça que Ele encheu esses vasos de barro e colocou a sua excelência. É pela graça de Deus que nós vivemos, nos movemos e nos existimos. Como 17, 23. Nele vivemos, nos movemos e nos existimos. Vivemos. A nossa vivência nessa luta diária é pela graça de Deus, não por nossos méritos. Respiramos pela graça de Deus. Vivemos, nos movemos. A nossa locomoção, tudo que há em nós é através da graça e existimos por causa dele. Aqui está muito explicada a graça de Deus e muito inserida. Sim, a Bíblia é muito clara a apresentar que o homem, na sua condição, é pecador. É um texto que eu espero que não tenha sido escandaloso, porque eu acredito que você já é uma pessoa madura na fé. Mas se não, analise os versículos e reflita comigo nessa tarde a palavra que foi dada aqui. Deus abençoe a sua vida. A gente também pede, se inscreve nesse canal, contribua, divulga, compartilhe esse vídeo para que se chegue a muitos. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo fica por aqui.